Senhores, é uma imensa satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade ao assunto pesquisa de preço, concluindo o que nós deixamos pela metade na última aula, que é os alicerces normativos da pesquisa de preço. Senhores, o decreto número 21.008 de 99, um decreto federal, e o decreto 7.892 de 2013, esse federal, o que nós falamos antes, que é o 21.008 de 2009, é um decreto estadual. Ambos regulamentam o sistema de registro de preço. E todos trazem para a gente a necessidade de realizar a pesquisa de preços. Interessante, olha só, no decreto estadual, no artigo 3º, diz que cabe ao órgão gerenciador realizar a necessária pesquisa de preço. Já no decreto federal, no artigo 5º, inciso 4º, diz também que o órgão gestor do sistema de registro de preço, esse no âmbito federal, tem que realizar a pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação, certo? Olha só o que diz o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Senhores, o TCE, na resolução 011 de 2016, lá no seu artigo 16, inciso 2º, diz que o orçamento, detalhados em planilhas que contém as restrições dos bens e suas respectivas unidades, quantidades, olha só, preços unitários e totais, devidamente acompanhado do conjunto dos documentos que tenham subsidiado a elaboração dessa pesquisa de preço, são documentos necessários de todo o processo de contratação pública. Essa é a regra determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Interessante também, senhores, o ato normativo número 14 de 2005 da Control. Depois baixem esses documentos, tenham consigo guardados no computador, para que quando os senhores estiverem realizando suas pesquisas de preço, tenham onde ir buscar com facilidade essas normas. O ato normativo número 14, senhores, da Control, ela traz para a gente algumas regras relacionadas, deixa eu procurar aqui, relacionadas à dispensa de licitação pelo valor. Mas só pode ser aplicado a dispensa de licitação pelo valor? Não necessariamente. Quando nós estivermos tratando de outras formas de contratação, de licitação, através do pregão ou de outras modalidades, de inexigibilidade também, em que houver lacuna em relação a normas de pesquisa de preço, nós poderemos buscar nesse ato normativo da Control alguma coisa que nos ajude, certo? Na exigência de lacuna, eu posso buscar nesse ato normativo, desde que não contrarie os princípios atinentes à modalidade que estamos utilizando. E esse ato normativo 14, senhores, lá no seu artigo 2º, inciso 2, letra A, ele diz, bem interessante, que nós temos que ter pelo menos 3 pesquisas de preços, certo? É um dos poucos instrumentos que traz essa regra. No item 2 dessa mesma linha, ele nos ensina, olha só que interessante, já traz alguma coisa sobre metodologia. Ele diz que a pesquisa, ela poderá ser realizada por telefone, por fax, pela internet, ou diretamente junto aos órgãos fornecedores ou prestadores dos serviços. Já é uma norma que fala sobre metodologia. Nós vimos que nem a 10.520, lei do pregão, nem a lei 8.666, que é a geral de licitações, nenhuma delas trata sobre metodologia de busca dessa pesquisa de preço. Já esse ato normativo 14 de 2005 da Control já disciplina alguma coisa sobre isso, apesar de ser para dispensa de licitações lastreadas lá no inciso 1 e 2 do artigo 24, que trata das dispensas de licitação pelo valor. Interessante também que no parágrafo único do artigo 2º desse ato normativo,
ele vai disciplinar sobre alguns critérios que deverão ser informados às empresas que nós iremos pesquisar o preço. Aí vocês depois dão uma olhada nesse parágrafo, nesse ato normativo, certo? É bem interessante, porque para que eu vá ao mercado perguntar o preço, eu tenho que dizer para eles alguns critérios. Esses critérios estarão no termo de referência. Mas se eu não tiver um termo de referência, for uma dispensa de licitação, então, nesse ofício que eu encaminharei às empresas, eu tenho que dizer o mínimo sobre as regras, sobre os critérios da minha contratação, para que eles possam formular o preço de mercado, o preço de custo deles, com mais eficiência, com mais efetividade, certo? Também, senhores, no ato, ainda nesse ato normativo, o artigo 5º fala uma coisa interessante que eu não vi em outra norma. Ele diz que para as despesas miúdas decorrentes de pagamento através de suprimentos de fundo, que são aquelas despesas de até R$500, fica dispensada a pesquisa de preços, certo? Bem interessante essa norma. O artigo 8º, também ainda do ato normativo número 14, ele diz que os documentos e informações da pesquisa, prevista logicamente nesse ato normativo, quando não juntados ao processo, poderão ser arquivados. Olha só, ele traz uma ideia de que eu não preciso juntar aos autos do processo, para as dispensas pelo valor, os documentos que comprovem a pesquisa realizada. Certo? Bem interessante. Dando continuidade ao nosso alicerce normativo, nós temos, bem interessante aqui, senhores, a instrução normativa número 5 de 2014, que é a instrução normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, hoje chamado de Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Essa instrução normativa, que é a instrução que nós vamos nos basear para disciplinar como deve ser a metodologia de busca pela pesquisa e a metodologia da escolha do preço de referência, certo? Ela foi alterada pela instrução número 3, instrução normativa número 3 de 2017, e é a norma base desse nosso encontro, dessa nossa conversa, desse nosso curso. Em relação a alguns acordos, senhores, alguns podem falar assim: ah, mas acordo não é norma, acordo não é alicerce normativo. No entanto, nós sabemos que são os tribunais de contas que vão fiscalizar a nossa atividade. Se eles irão fiscalizar a nossa atividade, eu tenho que pautar as minhas escolhas, tenho que pautar a minha conduta no que eles pensam. Se eu estiver atuando contra aquilo que eles pensam, é bem possível que eles não concordem com o que eu estou fazendo e diligencie e possivelmente aplique sanções aos gestores, certo? Então, é fundamental também que acompanhemos os entendimentos dos nossos controles interno e externo. Eu trouxe aqui alguns acordos do Tribunal de Contas da União. O acordo 1405 de 2006, ele diz o seguinte: é importante notar que a pesquisa de preços não constitui mera exigência formal estabelecida pela lei. Trata-se, na realidade, da etapa essencial do processo licitatório. Olha só, a pesquisa de preço tem que existir, está lá, o Tribunal de Contas está informando. E não é uma mera formalidade, é algo essencial para que os objetivos da administração de eficiência, de vantajosidade, sejam alcançados. O acordo 710, senhores, de 2007, do plenário também do TCU, ele diz o seguinte: o preço estimado é o parâmetro de que dispõe a administração para julgar as licitações e efetivar contratações. Olha que interessante, o acordo também está informando que tem que ter um preço estimado. Tem que ter um preço estimado. E ele é fundamental. Mais recentemente, o acordo 125 de 2017, ele diz o seguinte: a importância da realização de uma ampla pesquisa de preços no mercado
e de uma correta estimativa de custos é inconteste, pois fornece os parâmetros para a administração avaliar a compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes com os preços praticados no mercado e verificar a razoabilidade do valor a ser desembolsado na prática de atos possivelmente antieconômicos. Então, senhores, nós vimos com essa nossa conversa, com essa demonstração, que tanto as normas quanto a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, eles determinam que uma pesquisa de preço seja realizada, mas eles não informam como deve ser feita essa pesquisa, qual a metodologia a ser utilizada. O ato normativo 14 da Control traz alguma coisa. Controladoria aqui do Rio Grande do Norte, traz alguma coisa sobre isso. Mas a instrução normativa, uma instrução federal da União, ela disciplina com mais detalhe como deve ser realizado essa metodologia para buscar a pesquisa de preço e como deverá ser a aferição do preço que será utilizado como preço de referência. Mais uma vez, essa IN 15 será a norma básica para a nossa conversa, para o nosso curso, certo? Senhores, como ainda nos restam alguns minutos, podemos utilizá-los para dar início ao próximo assunto, ao próximo conteúdo, que é o motivo que temos para fazer as pesquisas de preço. Por que eu tenho que fazer uma pesquisa de preço? Nós vimos que diversas normas determinam que seja feita a pesquisa de preço. E nós vamos agora elencar alguns. Primeiramente, é fundamental, senhores, que todos tenhamos na cabeça que a pesquisa de preço não é um simples documento que se junta ao processo apenas por exigência normativa. Nós vimos em um dos acordos do TCU justamente isso, não é? Eu não vou colocar a pesquisa de preço, eu não vou elaborar a pesquisa de preço só porque uma norma disse. Existe algo muito maior por trás. Algo muito maior. Se eu não entender isso, eu posso fazer a pesquisa de qualquer forma. Vou ao mercado, pego qualquer preço e jogo no processo. Isso vai dar problema. Nós podemos ter uns preços superfaturados no momento da contratação e eu posso ter frustração dos nossos certames licitatórios porque ninguém consegue chegar ao preço tão baixo da pesquisa, porque a pesquisa foi subdimensionada. Tendo que o processo voltar para os órgãos que realizam a pesquisa de preço, tendo retrabalho e trazendo para a administração maior custo para realizar os certames licitatórios, certo? Então, senhores, olha só, não basta ter a pesquisa de preços, ela deve ser eficaz. Para isso, nós temos que elaborar, através de uma metodologia bem disciplinada, uma cesta de preços aceitáveis para que possamos estipular, aferir o nosso preço de referência, certo? Com isso, senhores, nós vamos encerrar por aqui essa nossa aula e no próximo vídeo nós continuamos o assunto pelo qual motivo fazer a pesquisa de preço. Espero os senhores lá motivados para aprender, para angariar conhecimento, para fazer com que a nossa administração pública evolua.